Muito boa noite, amigos da TV Araucária, do canal 13, do nosso programa Frente a Frente. Hoje, nesta segunda-feira, quase aí terminando o ano, nós estamos iniciando mais um programa da série. Como é de nosso costume, nós gostamos de registrar aqui os convites, que chegam aqui, os releases que nós recebemos da Assessoria da Comunicação Social do Estado e algumas notícias aí que o guarapuavano, nosso telespectador, gosta de saber o que está acontecendo aqui na redação da TV Araucária, Eu gostaria de registrar aqui um convite aqui importante de duas pessoas, inclusive guarapuavano, aqui o conselheiro Artagão de Matos Leão, está nos convidando aí para a posse do conselheiro Kelsey Crisóstomo na frente aí para o exercício do Tribunal de Contas, Vai se realizar no dia 14 de janeiro às 15 horas. Então está aí o convite, registrado o convite do conselheiro Artagão de Matos Leão. O outro convite é do governador do estado do Paraná, Jaime Lerner, convidando aí a presença, solicita a nossa presença na posse dos secretários de Estado, que vai se realizar ao meio-dia, 12 horas, do 1º de janeiro de 1999. Então está aí registrados os convites, Também gostaria aqui, para que o nosso telespectador não esqueça, do Baile do Havaí, que vai se realizar no dia 16, lá na Afisguar, uma promoção da Afisguar, vai trazer um conjunto aí, Santa Esmeralda, muito, muito bom esse conjunto renomado, toca aí em todas as partes aí da Santa Catarina, aí do Rio Grande do Sul, enfim, é um conjunto conhecido internacionalmente, está escrito aqui no convite, E a Festa do Havaí sempre é um evento muito bonito, com trajes a caráter aí, de sarung e outros lados aí, tipo havaiano. Vou registrar aqui, olha aqui, acabou de chegar aqui através do nosso fax, algumas releases da Agência Estadual de Notícias. Lerner assina protocolo para a instalação de mais novas indústrias. Está aí aquela como ele falou, que a questão do parque do automobilístico iria trazer mais indústrias aí, tipo cascata, na região metropolitana de Curitiba, Ecoverão, o pessoal está indo para a praia, começando essa terça-feira. Isso aí é um trabalho sobre a coordenação da Ecoverão, uma ONG, no ambiental, junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, sempre está lá no litoral dando apoio aos veranistas que frequentam as praias do Paraná, Também quero deixar aqui, não posso deixar aqui de registrar aqui o cardápio lá do restaurante Alecrim, do nosso amigo Leocádio Pupo, está lá sob a responsabilidade do seu filho hoje, nesse final de ano, do nosso amigo lá Cristiano, e o Leocádio está na praia. Mas aqui eu gostaria de registrar aqui no cardápio do amigo Leocádio, é sobre o escargote, um prato que ele está servindo lá. Quem não comeu escargote, que vá até o Alecrim, é um prato muito exótico, segundo ele eu não comi ainda, muito bom. Então, está aí, feitos os registros hoje que chegaram na nossa redação. Vamos ao nosso entrevistado de hoje, a pessoa por demais conhecida do nosso meio político, hoje o vereador, médico, conhecidíssimo em Guarapuava, o Antenor Gomes de Lima. Ele é autor de diversos projetos aí na Câmara do nosso município, foi candidato a deputado federal pelo PT, e também é um dos líderes da formação política do PT aqui na nossa região de Guarapuava. Muito boa noite, meu amigo Antenor, com grande prazer estamos recebendo você aqui no Frente a Frente. Boa noite, Boris. O prazer é nosso. É a primeira vez que somos entrevistados por você e queremos aproveitar bem essa oportunidade até para expor o que temos feito, o que pensamos, o que vislumbramos para o futuro do nosso município, para o futuro do nosso país nesses próximos 10, 15, 20 anos. Talvez. Que bom. Antes de tudo, Antenor, eu outro dia trouxe aqui um colega teu lá da centro da Câmara lá, o polêmico vereador, o Elcio Melhem.
E nós estávamos comentando aqui sobre os debates que teve nesse pleito do ano passado, né? E aonde eu questionei para ele que até o povo gostaria de saber, os telespectadores, porque no primeiro debate lá na Rede Bandeirantes, ele questionou o Bosco, que estava ausente, né? E depois, quando o Bosco se fez presente no outro debate, ele deu uma baixada na bola. O que você percebeu esse detalhe ou não? Você que participou de todos os debates? Isso é uma questão, eu diria assim, bem própria, de feeling, né? Então talvez o Elcio tenha percebido que aquele momento seria um momento importante de questionar a ausência, né? Ele usou isso talvez como tática pela ausência do vereador João Bosco Pires, né? E isso é bem próprio dele. Ele entendeu que aquele momento seria importante para ele na disputa eleitoral e utilizou desse estratagema, né? Que aí depende de cada um. Você não pode responder pelo Elcio. Eu não posso responder por ele, até porque acho que as coisas são pensadas em equipe. Você, quando está numa disputa eleitoral... Você acha que o Elcio tinha uma retaguarda, então? Existe uma retaguarda. Você faz as coisas de forma pensada. E um debate é um momento importante, onde você tem que procurar tirar o máximo de proveito, porque ele eu diria assim, muito rápido, muito rápido. E as pessoas, infelizmente, ainda, né, no país, as pessoas não cultuam o acompanhamento político constante. Então nós ficamos ainda, a nível de Brasil, para decidirmos qual é o nosso candidato a vereador, a deputado, a presidente, naqueles momentos de debate político. E às vezes você tem toda uma caminhada e você não tem o brilhantismo no embate político. Eu queria citar um exemplo de São Paulo que é bem característico. Um dos debates entre o Eduardo Suplicy e o Paulo Maluf. A disputa da Prefeitura de São Paulo, quando o PT lançou para substituir o Luiz Erundina, o Eduardo Suplicy e o Maluf, como tem um tirocínio maior, uma pessoa muito mais rápida, naquele raciocínio ser muito melhor. E se você pegar as duas biografias, quem é Maluf e quem é Eduardo Suplicy? A diferença é brutal, de conduta, de honestidade, de caminhada, de compromisso com o povo, de compromisso com quem sofre, de compromisso com a nação brasileira. O Maluf é uma pessoa, eu diria assim, que esperta e que nós conhecemos sua trajetória. Então, infelizmente, o debate ele faz com que você tenha que ter uma certa velocidade. E talvez o Elcio tenha pensado dessa forma. Vou aproveitar agora. Você acha que o Elcio quis polarizar, então, ele e o Bosco naquele momento? A discussão? Guarapuava inteira compreendia que eles dois, até porque tinham uma retaguarda maior, ambos tinham, seriam os mais bem votados. E a disputa dos votos, daqueles votos, né, eles eram uma característica até um pouco mais conservadora, esse tipo de voto deles, é que talvez definisse a eleição de um ou do outro. Eu diria assim que, por exemplo, a minha votação, ela entrou naquele campo que nós chamamos de democrático e popular, onde você tem os segmentos que estão organizados e que procuram entender cada vez mais de política, entender, compreender, acompanhar o mandato do vereador, por exemplo, que é um mandato popular, que não é do vereador, que é do partido, que acompanha, que apresenta os projetos junto comigo. Então eu tinha essa caminhada consolidada, que é uma coisa de anos, né? Eu trabalho permanentemente em formação política nos bairros de Guarapuava, permanentemente, não é uma coisa de eleição, é direto. Então essa é uma votação consolidada e com a tendência a crescer. E os dois naquele momento disputavam o mesmo onáculo, o mesmo espaço, e precisavam, na verdade, se confrontar, polarizar. E o vereador João Bosco Pires, eu quero crer que ele talvez não quisesse esse embate desta forma. Por quê? Porque ele precisava de uma votação melhor, que ficou comprovado, ele é o segundo suplente. Então ele também não topou essa parada. E que talvez até tenha prejudicado o andamento do discurso dele, né? Trazido prejuízo para ele. Tá, mas falando em polarização, eu estava discutindo a tua candidatura antes do pleito, um companheiro teu, o Carnação Leitão, sobre as tuas possibilidades de eleição. Nós sabemos perfeitamente que quadros, né, do deputado federal, do PT, deixaram não conseguiram a votação para se renovarem o mandato. O caso do Paulo Bernardo, teve tantos outros aí. Você sabia das tuas reais chances e condições que você estaria enfrentando no pleito? Então é bom a gente resgatar o que aconteceu dentro do Partido dos Trabalhadores, né, e que agora a gente até consegue ter mais tranquilidade para expor. A princípio, nós tínhamos, a visão nossa é que nós teríamos um candidato a deputado estadual por Guarapuava, que seria o José da Encarnação Leitão. O Leitão, como todo mundo conhece, ele teve uma performance muito boa durante a eleição para prefeito,
E assim marcou a posição de uma pessoa que tem ideias, de uma pessoa comprometida também com os trabalhadores, e que nós achávamos que naquele momento da eleição para prefeito houve uma polarização natural entre Vitor Hugo Burco e Fernando Ribas Carli, mas assim mesmo houve uma ascendência do Leitão que passou a ser mais respeitado. E nós queríamos ver até que ponto isso poderia se traduzir na possível eleição de um candidato a deputado estadual. Então, existia essa nossa intenção internamente, essa discussão dentro do partido, foram realizados 2 para encontro e um encontro para definir isso. E quem reivindicava também a vaga de candidato a deputado estadual era o companheiro Josias Leche do Pinhão. Então, passou a haver essa disputa interna. Então, o PT tem isso, da disputa interna entre esses 2 companheiros. E nós, o PT de Guarapuava compreendeu que nós teríamos um estadual e nós queríamos ter um federal da região. Apoiaríamos quem saísse da região do PT. Ou, em último caso, o PT lançaria um federal. Mas o meu nome não estava em jogo naquele momento. É a segunda vez que eu saio candidato a deputado estadual, sem ter naquele momento... federal agora, né? Não, uma foi a estadual e outra federal, certo, sem que eu manifestasse o desejo de ser candidato. Certo. Na outra vez nós acreditávamos que era o Bacim, que seria estadual, ele seria federal, e a micro-região compreendeu que era eu o candidato estadual. E dessa vez, o Leitão, então, sairia estadual e alguém da região a federal. Mas vocês faziam, essa assessoria tua, fazia essa análise de quantos votos você teria que chegar? Ou você entrou só para marcar a posição? Não, então, para estadual, então nós acreditávamos inicialmente que nós elegeríamos estadual. Se o Leitão saísse, nós tínhamos essa visão que a micro-região, ela fechando no nome do Leitão, nós teríamos... Foi o que o Leitão me falou, a região. Falava-se muito em região. Nós trabalhamos com essa questão de região. Só que o Leitão, à última hora, não pôde sair por questões profissionais, se afastou, e o Josias, aí sim, entrou como um candidato natural, porque ele estava disputando internamente. Era totalmente deselegante, o companheiro está disputando, e disse, olha, você não vale, você do Pinhão só serve para apoiar. Espera aí, os companheiros do Pinhão têm tido uma conduta muito bonita. Na eleição passada eu fiz 200 votos do Pinhão, eu fiz 9 votos do Pinhão, ainda com o desmembramento da reserva do Iguaçu. Mas você é piauense, né? Eu tenho não é piauense, tem os familiares do Final dos Coutos, né? E região. Mas a votação, ali os Coutos votação pequena, embora lá quase fecha a urna, né? Mas não, isso existia. Para federal, daí já mudou. Quando não havia ninguém para federal e eu fui indicado, não fui indicado, olha, eu aceito. A partir do momento que o partido está indica que eu sou candidato a alguma coisa, eu sou. Eu não tenho medo. Eu sei que eu estou construindo. De repente, um dia vai chegar o não precisa ser contra ele. Pode ser um desses companheiros que estão se falando, que estão iniciando na caminhada da juventude do PT. Nós cobramos, vocês estão aqui, não é para apoiar mas é para vocês serem os candidatos. Então eu entendia isso. Eu, pessoalmente, entendia dessa dificuldade que teria. Mas sabia que eu construiria. Por quê? Pegue o Palanque, que defendeu o Lula aqui em Guarapuava. Então nós tínhamos um arco de alianças a nível nacional. Era PT, PDT e aqui setores do PMDB no Paraná. Quem defendeu o PT aqui? Quem defendeu o Lula em Guarapuava? Se não fui eu, né? Então ficaria aquele vácuo, aquele vazio. Quem defenderia essas ideias? E o Lula estava mais leve essa campanha, não estava? Estava mais leve. É a questão do amadurecimento e também daquilo que está ocorrendo com o país, né? Eu diria que o Fernando Henrique só tem um discurso, que é a estabilidade da moeda. Na data de hoje, as reservas cambiais estão em 20 bilhões de dólares. Quando eles diziam que se chegasse a 40 era o desespero. Nós estamos com 20, gente. Uma outra coisa que eu percebi nos debates, eu assisti todos os debates, você fala mais em política a nível nacional. Ah, sim. Certo? É por causa da minha candidatura, né? Sim, por causa da candidatura. Do deputado federal. Então isso aqui não vai... Mas os outros candidatos, o Antenor, eles sempre puxavam mais para regionalizar a coisa. Claro. Eu acho que isso conta muito para o eleitor também. Conta. Só que a gente tem que ter... Então, se você conhecer a minha trajetória política, o jeito que eu faço política... Quando eu falo em sinceridade, honestidade, não é uma arma de retórica, ela é a prática da minha vida, é o que eu acredito. Como que eu sou candidato a deputado federal e eu minto para Guarapuava que eu sou um despachante de Guarapuava lá? Não, mas espera aí. Não é mentir, mas a concepção que eu tenho é essa, de que o que um deputado federal faz? Qual que é a proposta de um federal? Ele é um legislador a nível federal. O que estava em jogo? A discussão da macroeconomia, da política nacional.
do neoliberalismo que está sendo prejudicial ao país. Para mim seria simples dizer que, olha, eu vou defender, faça o discurso, vou defender Guarapuava lá em cima, se eu me eleger. Pô, que coisa simples. Vou lutar pela educação, vou trazer faculdades, vou trazer mais uma universidade. Isso é vazio. E isso é demagogia de forma sofisticada, é sofisticar as palavras, e não é isso que o deputado federal faz. E, eventualmente, você trabalha fazendo emendas ao orçamento que vão facilitar. Você tem que olhar como forma de angariar mais votos também. Sim, mas não adianta você ter um discurso bonito a nível nacional, e daí agora a Guarapuava não entende, o eleitor da periferia, lá da Vila Carle, lá do Faxinal dos Coitos, não entender. Mas passa a entender, né? Até porque eu tive uma votação que ela surpreendeu. O PT saiu da votação do José da Encarnação Leitão, que era 13.500 votos, e chegou em Guarapuava a 8.000 e poucos votos. E certamente as pessoas compreenderam também isso, né? Não, o que você tem que jogar eleitoralmente correto, certo? Que é um negócio de votos, certo? E politicamente falando, o discurso também correto. Se você houver uma discrepância que não acerta esses dois lados, eu acho que o candidato sai prejudicado. Aí que está. Tá entendendo? Então, e por isso que eu falei que nós estávamos construindo, né? Estava construindo. Toda a minha discussão, né? Quando você falaram, você é candidato a federal, eu falo, opa, então a discussão é outra. Eu vou me propor a discutir isso aqui. Isso que você está falando também dentro do PT, se cobrou de mim, mas falei, me desculpe, mas é uma questão de coerência também, né? Não foram todos, né? Mas alguns cobravam que eu tinha que falar dessa questão regionalizar mais. Mas entendia, né, que num pleito eleitoral não termina. E eu precisava de fato me diferenciar, porque eu acho que fica muito parecido. Nós éramos 5 e, infelizmente, de repente, todo mundo dizia que vai... Isso é óbvio, se alguém é candidato a deputado federal, sai para o Guarapuava, ele tem a tendência a que este município seja privilegiado. Mas será que a assessoria desses outros candidatos não detectaram, você falou que eles tinham retaguarda, de que o bairrismo é um sintoma muito forte do Guarapuava? Ele é. Da região. Mas isso eu também entendia. Mas agora você bater contra o bairrismo, daí... Eu entendia, mas eu tinha coragem de expor o que era o mais correto. Não adianta eu dizer para você, olha meu senhor, olha minha senhora, é assim, assim, assado, e eu sou candidato... Mas é correto politicamente? Olha, eu vi... Eu estou falando... eu entendo como artimanha política, eles foram muito, talvez, melhores que eu nesse aspecto. Mas, do ponto de vista de correção, não. E eu não abro mão dessa questão da correção. De fazer aquilo que eu acredito, a coisa certa, e que eu vou passar 10, 20, 50 anos e vou estar defendendo o que eu defendi aqui, os princípios, né? Não adianta eu ser candidato a deputado federal e o meu discurso ser de vereador. Eu falei várias coisas. Quantos votos entrou o deputado estadual menos votado do PT? Na faixa dos 12 mil votos. 12 mil votos. Você estaria mais próximo. Estaria mais próximo e haveria... talvez um empurrão de outros municípios, né, da região para minha campanha de deputado estadual. Para deputado estadual. Haveria essa possibilidade. Desse ponto de vista, aí sim, eu acho que faltou, né, discutir melhor, até com os companheiros de opinião, faltou discutir melhor. E já que você está falando que é candidato e o teu discurso foi a nível nacional, o que você achou da campanha? Porque... da imprensa e da SIG com relação às candidaturas locais? A imprensa de Guarapuava e a Associação Comercial do Estado de Guarapuava. Eu acho que é a primeira vez assim, que houve uma preocupação mais profunda com a questão dos candidatos locais. Ela foi bem feita, houve uma condução boa, houve uma chamada para que se votasse nos candidatos de Guarapuava. Mas não foi atendida, né? Não foi atendida, mas aí que está. Eu digo assim, que nós queremos que todos votem nos candidatos de Guarapuava, mas nós também queremos pegar voto lá fora. Nós não vivemos um sistema nós temos que, de voto distrital, né? Nós temos que considerar o nosso colégio eleitoral. Sim, colégio. Nós queremos buscar voto lá fora, isso. Porque o nosso colégio eleitoral é maior. Claro, mas não. Vamos buscar um complemento lá fora. Eu não questionei isso. Eu disse que nós gostamos disso, mas nós queremos pegar lá fora também, né? Então, certamente outros locais também fazem esse tipo de discurso, né? E eu digo assim, de repente você eleger alguém da tua cidade que vai defender os interesses de uma corporação que é contra, no nosso caso, que contra os trabalhadores, para nós não muda muita coisa.
Alguém que vai votar contra os interesses dos trabalhadores no Congresso Nacional, aposentadoria, essas coisas todas, muda? Não muda nada. Pode ser de Curitiba, pode ser de São Paulo, não interessa. Vai ser o representante do mesmo grupamento político, né? Da categoria. Da mesma categoria, né? A mesma corporação. E isso, eu acho que houve o esforço dessas entidades, a CIG, dos jornalistas em si, né? Dos órgãos de imprensa, mas a população não compreendeu. Talvez porque o discurso também não tenha chegado, não tenha sensibilizado. O número de votos em brancos e nulos foi muito grande, né? Então eu acho que tem que trabalhar esse aspecto. Por que votaram em nulo e branco? Porque alguns não sabiam ler, porque não souberam votar nesse tipo de urna, né? Ainda foi grande em Guarapuava. Antenor, e a Câmara Municipal aí? O teu projeto aí, o Banco do Povo, como é que está sendo? Você um vereador lá, lutando, desenvolvendo projetos, tem conseguido êxito na aprovação dos projetos? Então, se for fazer uma prestação de contas, são vários projetos que eu apresentei, né? Então, e aqui eu queria, digamos assim, agradecer a persistência, a luta dos companheiros do PT, né? E para que o cidadão, o telespectador que está em casa compreenda que nós temos feito em conjunto os projetos, né? Eles não são da visão brilhante minha, eu não sou melhor, eu não sou pior que ninguém, sempre coloco isso. Quando eu escolhi o PT há muito tempo, porque eu buscava alguma coisa nesse sentido, de alguém que respeitasse a cidadania, foi com esse intuito de ser instrumento daqueles que sonham com uma sociedade melhor. Quando eu me elegi vereador, logo de início nós começamos a nos reunir e ver o que nós poderíamos apresentar para a sociedade de Guarapuava. E fomos apresentando os projetos e mais projetos. Nós temos vários projetos de lei aprovados. Alguns na área dos direitos civis, outros como esse que tem um alcance social muito grande. Também tem o programa de garantia de renda mínima que está tramitando. Tem as bombas de autosserviço. Isso, se for o caso, podemos até citar aqui. Mas do Banco do Povo em si, baseado numa experiência, primeiro, nós resolvemos, eu sou o único vereador que não recebo, eu já tenho falado em vários momentos, eu não recebo o que eu faço com esse dinheiro, né? Eu tenho um projeto para acabar com a remuneração das extraordinárias, e foi 12 a 8, e como não consegui passar esse projeto, nós nos unimos no PT e decidimos que nós criaríamos um fundo de mini projetos, pequeno, mas que viabilizaria pequenos empreendimentos dos trabalhadores. E, inicialmente, a Fabriqueta no Guaratu, que hoje está numa dificuldade enorme, né? Eles levaram um calote de um cidadão em Guarapuava, um calote grande, para o tamanho das pernas deles, mas que ainda está sobrevivendo. Uma fábrica de camiseta, fabriquei o capital de no Pérola, outro na Santana, e assim são 4 ou 5 atividades, uma grande extraordinária, eu não recebo esse dinheiro. Então ele começou a ver, né, que se você der oportunidade, o dinheirinho pequeno, você gera condições para trabalhadores, sem juros, sem condição monetária, mas tem prazo de 1 ano para ver. Então essa experiência internamente do PT, ao invés de pegar e devolver o dinheiro para a Câmara, decidimos, vamos fazer uma coisa diferente. Né? E aí a gente começou a buscar outras experiências a nível nacional e a nível mundial da questão do microcrédito. E nós temos hoje, atualmente, no país, 6 experiências de bancos do povo, do Partido dos Trabalhadores, que são modelos a nível nacional. Né? Porto Alegre, Brasília, né, que é o distrito, mas é um estado, temos Blumenau e assim por diante, vários municípios, Santo André, e que eles emprestam dinheiro para trabalhadores, uma margem até que boa, baseado naquilo que é o crédito solidário. 10, 15 pessoas se reúnem numa comunidade e fazem um empréstimo. E o aval é solidário, elas tomam garantia. Se neste mês eu posso pagar e você não pode, eu pago a sua parte, eu ajudo. Os outros se reúnem, se cotizam e pagam. Então passa a ser... Você tem a preocupação com o coletivo. Sim. Se 10 pessoas emprestaram, as 10 têm que se ajudar a pagar. Então eu tenho a preocupação com o outro, com o que está acontecendo.
E a gente também foi beber em outra fonte, que era o Banco de Bangladesh, o Banco Grameen, né, que é o Banco Rural do professor Mohamed Yunus, que hoje empresta dinheiro para 2 milhões de pessoas num país muçulmano, empresta para 97% dos empréstimos são para mulheres, num país machista, né, que a mulher ela era numa situação de submissão, e no entanto 97% dos empréstimos são para mulheres. E a gente começou a estudar isso, a experiência, o Banco Grameen, que se espalhou para 50 países, né? E o PT certamente também começou a partir dessa experiência. E agora vão implantar no Mato Grosso também? Olha, certamente o Zeca do PT, e no Rio Grande do Sul deve ter uma... Também vai ter uma ampliação, né? Uma ampliação, né? Então... Antenor, a gente tem a concepção do Partido dos Trabalhadores como um partido radical, um partido xiita, um partido de extrema, né, convicção de socialista, né? Você acha que o PT mudou de uns tempos para cá? Abriu, melhorou? Ou essa mentalidade ainda continua dentro de uma facção? Tem que perguntar, né? Se o PT mudou ou se a sociedade passou a mudar. Porque uma coisa é eu falar mal de você, outra coisa é eu conviver com você, né? Então eu falo, fulano, falar mal sem conviver. Sem conviver é muito fácil. O fulano... o Goebbels, né, que é o propagandista alemão, falava que uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. Então o PT, como novidade na década de 70, no final da década de 70, e que ele foi o corrosivo que destruiu o poderio militar, né? As greves do ABC, elas arrebentaram os pilares da ditadura militar, aquele movimento de massas, né, que houve, e aí teve a participação em especial, abri aqui um parênteses, das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, a pastoral operária, as diversas pastorais sociais que os trabalhadores cansaram de votar em Tubarão, que era contra eles, e fundaram um partido para... Mas as eclesiais de base, a igreja também foram cúmplices do golpe de 64 também? Aí abre um parênteses, né? Histórico. Só para lembrar então, as comunidades de base não. Quem foi a igreja. Não, a Igreja Católica em 64, um segmento da Igreja Católica importante, fez as caminhadas, as marchas da família com Deus, né? A minha mãe participou, até em Guarapuava participou, rezando o terço, porque os comunistas iam assumir o poder. Pera lá, quem que eram os comunistas? O João Goulart, que era fazendeiro, porque eu era um homem progressista, enxergava na frente, o Brizola, que era e é fazendeiro comunista, inventaram um novo tipo de comunista, né? Pessoas que enxergavam na frente do seu tempo. Vocês aqui, quando iniciaram o núcleo do PDT, vocês conhecem bem a história do Brizola, mais que eu. Claro. E eu ainda cobrava que você, numa das campanhas aqui do PDT, você era o único cidadão que antevia com o adesivo do Brizola. Os outros pedetistas não esqueceram o Brizola. Eu sou brizolista. Deixaram de lado o Brizola. Mas naquele momento, então, a Igreja Católica compreendeu, né, que deveria apoiar o golpe. Foi um erro brutal. Nós temos exemplos nítidos, claro. Dom Helder Câmara, que já foi integralista, né? Integralista. Dom Helder Câmara, quando viu a burrice que tinha feito, compreendeu, né, de apoio ao golpe militar, foi compreender na frente e se levantou. Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga, vários desses grandes profetas, porque ser profeta é anunciar e denunciar, anunciar o que vem e denunciar a injustiça. Esses homens se levantaram e a única instância de resistência nesse país passou a ser a Igreja Católica. Aí que surgem as comunidades eclesiais de base, baseadas na juventude operária católica, nas diversas formas de organização da igreja. E ali surgem as comunidades eclesiais de base, grupos pequenos que leem a Bíblia e resgatam o verdadeiro conteúdo da mensagem cristã, que é o Deus do povo. Mas daí nasceu o movimento do sindicalismo? Nasce ali, nas comunidades eclesiais de base. Por quê? Porque você começa a ver que estuda a Bíblia, mas espera lá, tem dois deuses ou é um Deus só? É um Deus dos opressores ou Deus dos oprimidos? Não, é o Deus geralmente dos oprimidos. Primeira manifestação de Deus, estou indo por outro caminho aqui. Na sarça ardente para Moisés, o que ele fala? Vi o sofrimento do meu povo, ouvi o seu clamor, o seu gemido e desci. E daí promete uma terra onde corre leite e mel. Então as pessoas estudavam, mas espera lá, Deus sempre está do lado. Velho Testamento. Eu estou nessa primeira intervenção, Deus histórico. E daí começa a perceber que Deus sempre está do lado. Jesus vem em Nazaré e resgata o ano jubilar, o ano da graça, que é para sempre, de 50 e 50 anos, as terras voltavam para os antigos donos, está lá no Levítico, capítulo 25. Então ali eles começam a perceber, mas espera lá,
nós sempre estamos apoiando esses políticos aí e tal, tal. Nunca vai acontecer isso que a gente sonha. Vamos fazer política também. E resolve entrar na luta sindical. Enfrentar a elite. Enfrentar a elite. E depois funda um partido que é o PT. E as pessoas inicialmente têm aquele medo. Por quê? Porque toda a propaganda, se pegava a Rede Globo e tudo mais, jogava contra esses trabalhadores que estavam se organizando. Eu lembro de um episódio, eu era estudante de medicina em Curitiba, e eu vi aquilo assustado, né? As bandeiras do PT, da CUT, os caras quebrando, fazendo quebra-quebra, brigando com a polícia militar. E eu falo, pô, mas esses caras aí são os bandidos, né? E posteriormente, um dia, na frente, depois de anos, eu conversando com um amigo meu, que ele contou que ele participou daquilo e foi muito doído para ele, porque eles estavam num piquete em frente a um banco em São Paulo, era greve. Mas na Bíblia fala de ocupação de terra também ou não? Já chegou lá. Hã? Já chegou então. E quando eles estavam naquele momento, naquele enfrentamento, chega a polícia e baixa o pau. Aí eles reagem. Quando reage, a Globo filma. Então a Globo sempre mostra o outro lado. A Bíblia fala em ocupação da terra? Fala. Então, já de saída, nesse texto que eu te citei, né? Não, porque as atitudes do partido que não são reprovadas. Então, vamos falar vamos separar o movimento sem terra do PT, mas eu vou te falar então de ocupação. Deus fala para Moisés, ouvi o clamor, tal, e vocês vão, eu prometo para vocês uma terra onde corre leite e mel. Qual que era a terra que corria leite e mel? Era Canaã. Quem que estava naquele momento morava em cima daquela terra? Os filisteus, os amorreus, os heveus, os jebuseus, e eles tiveram que ir 40 anos no deserto, eu não sei se é figurado esses 40 anos, mas chegam e eles têm que brigar pela terra. E deles instalam uma sociedade, no livro dos Juízes, né, perfeita, 12 tribos e Deus no centro, sem senhores e sem escravos, mas tiveram que lutar pela terra. Então é uma coisa magnífica, né? E daí que eles estabelecem, daí no Levítico se encontra uma lei, que é a lei do jubileu. De 50 em 50 anos as terras voltam para os antigos donos. Eu comprei a sua terra, Boris. O teu filho vai tentar resgatar ela, ou você vai tentar resgatar essa dívida, em vida. Se você morrer e não conseguir de volta, daqui 50 anos ela voltava para o antigo dono. Jesus, capítulo 4, versículo 6 de Nazaré, estabelece isso. Ele pega no capítulo 61 e lê, e fala assim, o ano da graça. Então, o movimento sem terra é diferente do partido. O partido está na luta institucional. O movimento social é diferente. Um partido busca o poder através do voto. O movimento social ele briga pela reivindicação específica. O partido é um instrumento, né? Exato. Você vai buscar voto para você chegar ao poder. O movimento social, o que ele luta? Ele, através da pressão política, ele quer conquistar a terra. Tem os diversos movimentos sociais. Esse é um movimento social. Então, que tem a sua legitimidade. E os senhores podem crer que enquanto existir um movimento sem terra, nós estamos... Eu sempre digo isso. Isso eu acredito. Que as pessoas... A organização do movimento sem terra. Nosso tempo é curto e vamos discorrer mais sobre o... Acho que você não deixou bem claro se foi o PT que mudou, o que então, com o PT que mudou. Porque é tão amplo, né? O que mudou foi as pessoas que começaram a enxergar. Por quê? Uma coisa é eu falar mal de você, outra coisa é eu ver a tua atuação. Certo. Então o PT passou a atuar nas casas parlamentares, no país inteiro, com uma firmeza muito grande. E com diferenças internas. Tem uma diferença de concepção. Eu penso de um jeito, o outro companheiro pensa do outro, mas na hora da atuação ele é em bloco, ele é coletivo. Eu acho que o reconhecimento desse fato que você citou aí, sem dúvida, foi a reeleição do Suplicy em São Paulo, né? Com essa quantidade de votos que pegou o Suplicy lá como senador. Me questiono uma outra vez aqui sobre o que você achou aí dessa conversa do Lula com o FHC aí. Eu acho que existe um diálogo aí mais soft aí? Não existe um diálogo, né, enquanto tenha nascido da base da instância partidária. Então não nasceu. Isso é uma coisa bem a nível pessoal, né? O Lula foi chamado pelo Fernando Henrique e foi conversar. E em todos os países mais politizados do mundo, né, a oposição ela é ouvida, né? A oposição. O que a oposição pensa, né? Aqui uma coisa perigosa, viu? Né? Já está se entregando. Então o PT, enquanto partido, não se apresentou para discutir com o Fernando Henrique. E isso foi um encontro entre Lula e Fernando Henrique, não foi entre PT e Fernando Henrique, entre PT e PSDB. Foi entre dois homens. Duas figuras, né? Essa é a diferença que tem que ficar clara. Tá, mas e o PT, como é que viu isso? Aí que está a cobrança do companheiro Lula, que na instância partidária, internamente, ele tem o mesmo valor que eu.
a orelha dele foi puxada. Foi puxada. Por quê? Porque ele teria que conversar conosco. Como que tomou atitude? Não é outro partido. Nos outros partidos o cara decide sozinho, vai lá e faz. Aí, daí que ele chamou para si a responsabilidade a nível pessoal. Eu defini enquanto pessoa, não enquanto membro do PT. Porque você não viu nenhuma foto dele lá com o Fernando Henrique, né? Não houve. Nós não vimos isso, né? Não foi apresentado para o PT foi negociar. Porque acho daí que não vi mesmo. Não houve. Eu não vi. Mas está aí, amigos telespectadores, aí uma exposição franca, aberta, sincera aí do petista de 4 costados aí, né? Guarapuavano aí, né? Hoje já tem aí uma quantidade de votos aí, um acervo de votos aí que recomenda, sem dúvida nenhuma, credencia o Antenor a ser aí mais uma vez candidato aí. Como diz aí, você diz, ele começou, o primeiro pleito não se elegeu, o segundo já se elegeu de vereador, daí já foi deputado estadual, já foi? Não? Estadual foi antes do vereador. Estadual, e está indo, e o homem está aumentando aí a quantidade de votos aí. Antenor, eu quero agradecer aqui você ter aceito o convite nosso, de ter vindo aqui no nosso programa Frente a Frente, e quero deixar esses momentos finais aqui para você fazer aí a sua manifestação de política, ou agradecer aí, desejar boas festas, feliz ano novo para os teus correligionários. Boris, eu que agradeço e deixar para todos os guarapuavanos em si a mensagem da esperança. Se nós vivemos um momento de muita dificuldade, de sofrimento, de transtorno para a nação brasileira, e Guarapuava não é diferente, é preciso que nós tenhamos uma força interna muito grande e que nós saibamos ler as dificuldades e partir para a atuação. Então, nós do PT, que acreditamos na cidadania, precisamos muito do senhor, da senhora que está nesse momento assistindo à televisão, porque é preciso que você saia à rua, que você se manifeste na sua entidade de classe. Se você é aposentado, tem o pessoal que se reúne. Se você mora no bairro, tem a associação de moradores. Enfim, que nós participemos. A crise é muito grande, as dificuldades que virão no próximo ano serão muito grandes, mas se nós participarmos, se nós tivermos a coragem, nós começaríamos de fato a mudar a história. Uma mudança não ocorre em 1 mês, 2 meses, mas 5, 10, 30, 50 anos. Quem não ama o futuro nunca vai plantar uma embuia. E nós amamos o suficiente para sonharmos que lá na frente a sociedade brasileira vai ser melhor. E contamos com os senhores. Tá aí, amigos telespectadores do Frente a Frente. Nós aqui estamos encerrando mais um programa da série e queremos aqui nos despedir. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário, se Deus quiser, com novos entrevistados. Tenham todos uma boa noite e o meu muito obrigado.